Fala, estudante! E aí, tá tudo bem com você? Tá preparado para uma aula de matemática? Pois bem, nós vamos ter agora a nossa aula de matemática, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Gilcinei. E nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre essa disciplina que é realmente maravilhosa. Bem, pessoal, o que eu fiz aqui foi preparar uma aula sobre razão e proporção. São dois conceitos assim importantes. É frequente em provas, em Enem, cai bastante. Então, nós vamos fazer uma revisão agora. Eu quero que você, nesse momento, se concentre ao máximo, se dedique. Então, pegue seu caderno, faça as anotações, tá bom? E estude. A questão para aprender qualquer coisa na vida é nunca desistir e sempre seguir em frente, tá bom? Mantenha uma constância nos seus estudos, ok? Muito bem, vamos lá para a nossa aula, então. Aula bem tranquila. Nós vamos começar hoje, então, sobre a definição, falar sobre a definição de razão. Olha só, pessoal, esse conceito, essa palavra, tem vários sentidos. Mas aqui na matemática, nós vamos ver que ela está relacionada à divisão, ok? Uma divisão, a um quociente. Divisão e quociente. Acho que vocês lembram lá da matemática básica, porque isso aqui é matemática básica. Tá? Então, quando você tem dois números ou grandezas, duas grandezas, e você divide as duas, você obtém o quociente das duas, você está trabalhando com uma razão. Então, o que eu disse para vocês, nós temos dois números, eu coloquei aqui um lembrete, veja que nós temos aqui, nós temos essa observação, porque o consequente, nós vamos ver que numa razão nós temos dois nomes, dois termos específicos na razão, e o de baixo, o denominador, para ficar mais claro para você, ele não pode ser zero, Nós sabemos disso. Na matemática, nós não temos, por exemplo, 5 dividido por zero. Isso é assassinar a matemática, não faça isso. Na verdade, não se define isso na matemática, não tem como, não é possível, certo? Vamos à frente então, como eu disse, é um quociente, tá? Aqui nós temos A sobre B, e A sobre B é o quê? É uma forma de fração. Pois bem, a razão, a sua notação, ela pode ser utilizada essa notação, ou aquela que usa dois pontos, como essa daí, A, dois pontos, B, tá? E a leitura que a gente faz, assim, para ser assim, mais técnico, é A está para B. Então, você vai ler assim, lê o primeiro, depois o segundo. Bem, nomes que a gente precisa gravar também, Os nomes, as denominações aqui, A gente, então, chama o primeiro valor aqui, esse valor aqui, esse aqui, de antecedente e esse aqui de consequente. Então, você tem os dois, o antecedente e o consequente. Vamos, então, diretamente aqui, rapidão, falar sobre alguns exemplos. Muito fácil. Bem, o que eu coloquei aqui, você tem o número 3 e o 4, em que você pode escrever 3/4, ou você pode usar com os dois pontos. Mais um só para lembrar aqui, mas da mesma forma, você tem o número 9 e 5, você pode dividir ambos ou 9 sobre 5. Então, a razão nada mais é do que uma fração, Uma fração. Bem, a questão, pessoal, é que nós temos algumas razões que são clássicas, ok? Você já ouviu falar sobre elas. São razões famosas. Vamos ver, então? Olha aqui, eu separei para vocês algumas. Por exemplo, nós temos aqui a velocidade, Nós temos a velocidade. Nós temos a escala, nós temos a densidade e nós temos a densidade demográfica. Aí aqui você está vendo sempre um traço, Porque o traço é o quê? É o nosso quociente, a nossa divisão, Aqui nós estamos usando as grandezas. Lembra da grandeza? Tudo aquilo que pode ser medido ou contado? Pois é. O amor, por exemplo, não é uma grandeza. Você pensou que o amor é uma grandeza? Não tem como a gente medir o amor, pessoal. Não tem como, tá? Ele não é mensurável. Mas a velocidade, a escala, a densidade
E essa demográfica, sim. Por exemplo, vamos pegar aqui a velocidade. É o quê? Como é que você calcula a velocidade? Como é que você registra a velocidade? Você vai precisar de duas grandezas, a distância e o tempo. Elas vão se relacionar aqui dividindo, né? Aí nós vamos ter os valores lá, por exemplo, de 50 km por hora, né? O que você tem aqui é uma relação, que a cada hora esse móvel está percorrendo 50 quilômetros, tá bom? A escala também é uma grandeza não, é uma razão também diferenciada, né? Os arquitetos, os engenheiros usam muito. Quando você tem lá no mapa, né? Um mapa, vamos colocar um mapa aqui, e você tem no desenho 1 centímetro, na realidade você vai ter 1 centímetro no desenho, na realidade pode ser, por exemplo, 200 metros ou 200 centímetros, depende lá das informações. Então, deu o nosso pontapé inicial, então, grave. A razão é esse quociente entre esses dois números, beleza? Vamos continuar. Bem, agora a gente vai adentrar a um novo conceito, né? Também a gente pode agora dizer que vai ser um acréscimo de informações referente às razões. Como assim, professor? Veja, porque uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Eu estou usando de novo o termo razão, tá? Então é igualdade entre duas. Aí você tem entre duas razões. Aí você tem aqui a famosa, né? A famosa expressão que remete a uma proporção. Que a gente lê, pessoal, assim, ó. A gente lê assim, ó. A está para B, assim como C está para D. Ok? A questão é o seguinte. Será se apenas colocando essa igualdade aqui, ó, apenas colocando essa igualdade, isso comprova que é realmente uma proporção? Não é bem assim. Eu quero que você entenda o seguinte, que a proporção, para ela realmente ser verdadeira, ela precisa obedecer aqui uma propriedade, é o que nós vamos ver agora. Vem comigo aqui, ó, vem comigo, presta atenção aqui que você vai entender isso aqui, ó. Existe a chamada propriedade fundamental das proporções, ok? Vamos lá então. Primeiro, você está observando aqui essa proporção algébrica. Nós temos aqui letras nos lugares de números, né? Então, isso aqui está representando genericamente uma situação. Bem, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, para ficar assim mais claro, porque eu vou falar aqui algumas palavras diferentes, aí eu quero que vocês entendam. Essa razão, ela pode ser escrita assim, ó, deixa eu só mudar aqui, ela pode ser escrita assim, ó, A dividido por B, igual. Essa daqui pode ser escrita C dividido por D. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar e separar esses dois valores. Eles é como se estivessem no meio dessa expressão, né? Pois bem, esse é o nome que eles recebem. B e C chamado de meios, ok? E esses aqui, o A e o D, eles estão nas pontas, nas extremidades. Então, eles são chamados de extremos, tá? Extremos. Dito isto, então significa que nós vamos ter A e D sendo quem? Os nossos extremos e B e C sendo os meios. Ok, então. O que diz essa propriedade? O que é isso que torna a proporção realmente verdadeira, né? É o seguinte, é a chamada multiplicação cruzada. Ou seja, a multiplicação X-Men, ou multiplicação cruz-credo. Não, pessoal, só estou brincando para você tentar memorizar, tá? Mas é bem simples, é só você multiplicar em forma de X, tá? Como eu disse aqui, ó, vamos pegar aqui, então você tá multiplicando, só um momentinho, vamos lá, você está multiplicando aqui, ó, A vezes D, tá aqui, ó, A vezes D, e B vezes C. Então, quando essa multiplicação ela for igual em ambos os lados, né, nós temos aí uma afirmação de que essa proporção ela realmente é verdadeira, tá bom? Vamos continuar aqui então.
você tem então aqui o produto de quem? Esse é o produto dos extremos e esse aqui é o produto dos meios, tá bom? Em uma proporção. Vamos seguir então? Eu coloquei agora aqui para você observar um exemplo numérico. Vamos ver então se realmente essa expressão aí, 3/4, ou seja, 3 está para 4, assim como 9 está para 12, realmente é uma proporção. Para isso, vamos aplicar. Vamos lá então. O que nós estamos fazendo aqui? Ó? Nós estamos então pegando aqui 3 e 12 multiplicando e depois 4 e 9 multiplicando. Vamos, então, aqui, ó, seleciona aqui, ó, você fez 3 vezes 12, isso dá quanto? Dá 36. E 4 vezes 9, isso também dá quanto? 36. Logo, essa expressão aqui, ó, ela é, sim, uma proporção. Porque quando eu apliquei a propriedade, eu percebi, né, é notório que a igualdade permanece. Beleza, eu acho que você entendeu, né? Vamos seguir então. Bem, ainda falando sobre as propriedades das proporções, tá? Nós temos duas. Vamos iniciar então pela chamada somas externas. Vamos lá então. É possível, né, somar os numeradores e os denominadores da proporção. E o interessante é que é preservado a proporção original. Vamos ver isso, então, primeiro algebricamente. Você está enxergando aqui, está aqui percebendo a nossa proporção genérica, algébrica. Agora, veja o que vai acontecer. Eu vou somar os numeradores, o A e o C. O A e o C está somado. E o B e o D. O que acontece? Se você fizer isso, você vai manter, você vai encontrar um novo resultado, uma nova razão, e ela, com as anteriores, continuam formando uma proporção. Para ver se a gente enxerga isso melhor, vamos aqui, vamos ser um pouco mais rápido aqui, ó. Então, mais uma vez, eu tenho agora essa proporção, né? E o que eu vou fazer, ó, vamos lá. Vamos somar os numeradores, o 3 e o 9, e o 4 e o 12. Tudo bem. Isso nós vamos ter o quê, ó? Bem, se eu fizer essa soma, né, eu tenho aqui a proporção original de verde, e aqui em vermelho nós temos o que? A soma dos numeradores e dos denominadores. Aí será se realmente manteve? Se eu manipular a proporção, ela vai continuar, ela vai permanecer? Bem, vamos fazer aqui os cálculos então. Aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu peguei, estou selecionei 3/4 e 12, 16. Eu não estou usando essas aqui. Vamos ver então se essa multiplicação ela realmente vai obedecer, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 4 vezes 12 e depois 3 vezes 16. Vocês já sabem a resposta, né? Sabem sim. Qual é a resposta? Então, 4 vezes 12 é quanto? É 48, né? E 3 vezes 16 dá quanto? Dá também 48. Então, está comprovado. Olha, presta atenção, presta atenção. O que foi que aconteceu aqui? Eu somei os numeradores 3 e 9, deu 12. Eu somei 4 e 12, deu 16. Né? Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, é uma união, é uma igualdade de 3 razões, mas a proporção ela só precisa de 2, certo? Vamos então fazer o seguinte, eu fiz uma comparação com 3/4 e o 12. Agora eu vou fazer com 9, 12 e 12, 16. Então, olha só, vamos ver então se esse negócio aí realmente ele é verdadeiro, né? Vamos lá então? Ó, vamos lá então. Aqui, ó, você tem aqui. Vamos tentar multiplicar, por exemplo, 12 vezes 12 e 9 vezes 16. Se você multiplicar 12 vezes 12, que é mais fácil, isso é quanto? 144. E 9 vezes 16 também, 144. Que legal, pessoal! Então, está confirmado. Se você fizer as somas externas, ok? As somas externas, como assim somas externas, professor? Veja, eu estou somando 3 e 9, que não está dentro da mesma razão. E 4 e 12, que também não está, né? Extremos, ok? Dos extremos.
Pronto, está comprovado. E se fosse diferente? Se não fosse somas externas, fosse a soma dentro da própria razão. Vamos ver o que acontece? Bem, de consequência, nós já sabemos aqui pelo texto, né, se a gente fizer a soma, né, somar o numerador no denominador, nesse caso, a proporção original não se preserva. Vamos tentar enxergar isso? Vamos? Então, aqui nós temos a nossa proporção genérica, algébrica. O que vai ser feito aqui, ó? Vamos observar isso direitinho aqui. Vamos tentar entender isso aqui direitinho, tá? Vamos lá, então. Ó, o que foi feito aqui, né? Desse passo para esse aqui, ó. Olha a manipulação, olha a forma como foi trabalhado os termos. O A e o B. Então, o numerador A foi somado ao numerador B. Aí você tem essa expressão aqui. Na outra razão, aconteceu também na mesma ordem. Ó, você pegou o numerador C e somou a D. Aqui, ó. Beleza. Porém, veja, perceba outra coisa aqui também, um asterisco aqui, ó. Perceba o seguinte, que B e D continuam lá, B e D. Se você alterar isso daqui, aí você perde a essência da propriedade, tá bom? Bem, então se você fizer isso, você altera a proporção original, ok? Altera, mas ela continua sendo uma proporção. Vamos ver isso aqui então, ó. Também, outra possibilidade, né, é trocar o numerador pelo denominador, ao efetuar essa soma interna, tá? Por exemplo, aqui, ó, você está alternando aqui. Aqui, no primeiro caso aqui, a gente deixou os denominadores originais, né? Já aqui nessa, nós estamos mudando os denominadores, nós estamos colocando os numeradores A e C como denominadores. Se você fizer isso, altera-se também, mas continua sendo uma proporção. Mas, como eu disse aqui, ó, não se preserva a original. Vamos tentar enxergar isso com números, caso você não tenha entendido. Vamos lá, então. Você tem agora a proporção 4 está para 5, assim como 8 está para 10, né? Olha o que eu fiz aqui. Vamos tentar entender isso. O que foi feito aqui, ó? O que foi feito aqui? Nós, então, nessa primeira expressão aqui, ó, nessa primeira expressão aqui, ó, o que foi feito aqui em cima, aqui, foi feito que eu peguei 4 e 5 e somei, tá aqui, e o denominador continua o mesmo. Então, tem que ser feita a mesma ação na outra, ó, 8 e 10, tá aqui 8 e 10. Então, tá somado aqui, ó, e também permaneceu os mesmos, o mesmo denominador. Então, você aplicou uma propriedade. Vamos ver que, olha só, nós chegamos nessa proporção nova. Então, eu vou circular para vocês aqui a original de vermelho, essa é a original, e vamos circular de preto aqui, ó, contornar, quer dizer, essa outra, né? Dessa original, saímos para essa. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui a propriedade, né? As propriedades. Então, se você multiplicar 8 vezes 5 e 4 vezes 10, isso dá quanto, né? Aqui nós vamos ter 40 como resultado. 40. E aqui nós vamos ter também 40, né? Vamos agora para cá, né? Se fizermos 9 vezes 10 e 5 vezes 18, isso vai dar quanto? Vai dar 90 aqui e vai dar 90 aqui. Perceberam? Eu apliquei a propriedade, porém aqui o resultado era 40 e aqui era 90. Então, ela não está sendo preservada a original, mas ela continua sendo uma proporção, tá bom? Entenda isso. Aí eu coloquei para vocês, ó, realmente é 90, 90, tá bom? Foi um pouquinho mais à frente, né? Vamos seguir. Outra coisa que pode acontecer também, você pode utilizar multiplicações, né? Você pode multiplicar o numerador, né, de um lado, com um número real qualquer, porém, para que a proporção ela permaneça, você tem que fazer em ambos os lados da proporção. Então, aqui eu tenho uma proporção, a proporção aqui, ó,
Vamos lá, então. Essa proporção, veja o que vai acontecer. Olha, vamos lá, vamos fazer o seguinte, então, aqui, ó, você tem isso aqui, ó. Vou destacar esse 2, esse 2. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Multiplicar. Então, eu estou multiplicando o B por 2 e o D. Aquela mesma manipulação de fazer a soma, ó, o A mais o B está aqui. O C mais o D está aqui. Porém, né, dependendo da questão, eu precisei fazer uma multiplicação para anular alguma coisa ou para acrescentar. Então, vai permanecer. Você também pode usar isso, tá, na hora de fazer lá, utilizar a propriedade. Tá bom? Então, aqui, não só a soma, porque você pode usar a subtração. Caso você não lembre, nós temos a soma algébrica, que também utiliza a subtração. Tá bom? Aí aqui nós temos aquilo que eu expliquei para vocês anterior, só que a gente vai utilizar valores. Então, acompanhe aí os valores. Então, você tem aqui essa proporção. Olha o que vai acontecer aqui, ó. A manipulação que está sendo feita, né? Nós estamos reorganizando a nossa proporção. Aqui, por exemplo, o que foi feito foi pegar o 3 e somar o 7, está aqui. 3 somado ao 7, só que tem uma multiplicação do 2 pelo 7. A mesma coisa deve acontecer aqui no outro, né? Somar 6 com 14, e o 14 está sendo multiplicado por 2. Logo, se nós continuarmos, nós vamos obter essa nova proporção, tá bom? Que no caso aqui já foi feito, para ficar mais rápido, né? Que se você multiplicar 7 vezes 34 e 17 vezes 14, dá esse 238. Se você fizer aqui, ó, não vai dar, né? Não vai ser o mesmo valor, porque 7 vezes 6 são 42, né? E 3 vezes 14 também vai ser 42. Não preservou, mas continua sendo proporção. Eu estou falando, não preservou a proporção original, ok? Mas continua sendo uma proporção. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, assista novamente o vídeo, tá bom? Com mais calma, ok? E qualquer dúvida você pode estar entrando em contato comigo, tá? Beleza, ó, gente, chegou agora aqui num exercício sobre razão e proporção. Vamos tentar resolver, então, esse exercício, ok? Vamos lá, então. Em um processo de pedido de patentes de um novo equipamento, consta um desenho esquemático desse mesmo equipamento, na escala 1:200. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir. Então, só tem um item aqui, né? Se o raio do parafuso no referido desenho for 0,05 centímetro, então o raio do parafuso real será 1 centímetro. Olha só, então nós temos aqui uma questão básica sobre razão. Então, a nossa razão, né? Nós sabemos que é uma divisão entre dois valores. Nesse caso aqui, se trata de escala. Então, em escala, você vai ter o valor no desenho e um valor na realidade, que eu estou representando por essas letras aí, tá? D de desenho e R de realidade. Então, está dizendo que, a princípio, o que acontece, né? Essa razão é de 1 para 200. Só que aqui foi usado assim, né? 1, 2 pontos, 200, né? Vamos colocar o 200 aqui? Isso. Certo. E aí? Aí que você agora, né, tem que determinar o raio, né, sabendo que no desenho ele corresponde a isso aqui, ó, no desenho. Então, o que eu vou fazer? Ó, no desenho ele vale 0,05, que está para R. Você tem que ver se as unidades estão mesmo, ó, e são, ó, está verificado. E aqui você tem 1 para 200. Olha só como é simples, gente. Agora é só você fazer aquela multiplicação X-Men, né? Multiplicação cruzada. Então, você vai ter, ó, o raio, que é igual, porque 1 vezes R é R. Você vai ter 0,05 vezes 200. Beleza.
Agora ficou bom demais, ó. Aqui você tem 100 multiplicando, aqui você tem 100 dividindo. Então, você simplificou aí, ó. Então, R é igual 5 vezes 2 dá quanto? 10. 10 centímetros. Ou seja, a afirmação dessa questão aí, ela é incorreta, ok? Vamos continuar. Olha aqui mais uma questão, é da VUNESP, Unifesp 2016. Vamos lá. Em uma casa, a razão entre o número de copos coloridos e o número de copos transparentes é 3/5. Após a compra de mais 2 copos coloridos, a razão entre o número de copos coloridos e o número de copos transparentes passou a ser 2/3. O número de copos coloridos nessa casa, após a compra, é... Olha só que questãozinha boa, hein, gente? Vamos então resolver aqui, porque nós podemos utilizar aqui algumas revisões. Vamos lá, então. Primeira coisa. Ele diz aqui que nós temos aqui uma razão, né? Uma razão. Essa razão é entre o número de copos coloridos e os copos transparentes. Então, nós vamos dizer o seguinte, que nós temos colorido, copos coloridos vamos chamar de C, e transparente vamos chamar de T, né? E a razão entre eles é de 3/5 inicialmente, né? Bem no início, né? Porém, o que aconteceu? Depois disso aí, ele comprou 2 copos coloridos. Então, a minha proporção ela vai ser mudada. Ela vai passar a ser, ó, C mais 2 sobre T. E passou a ter uma nova razão, né? Passou a ser 2/3. Isso? 2/3. O que acontece, caros alunos, é que você agora dispõe desta equação e desta equação, ó. Você tem 2 equações aqui diferentes. Então, nós vamos chamar aqui de primeira equação e esse aqui nós vamos chamar de segunda equação. Nós vamos montar um sisteminha aqui, ó. Vamos montar aqui esse sistema. Vamos lá, então. Você vai pegar aqui, ó. C está para T, assim como 3 está para 5. E aqui, C mais 2 está para T, assim como está para 2/3. Vamos colocar aqui aquela chave do sistema. Então, lembrar disso aqui, né? Nesse tipo de sistema, a gente tem que usar um método. E o método aqui mais conveniente, tá? É você fazer o quê? A divisão da equação 1 pela equação 2. É isso que você vai fazer. Você vai pegar a equação 1 e vai dividir pela equação 2, tá? Vamos começar então, ó. Você vem aqui na primeira razão, ela é o quê? Ela é C sobre T. Você vai dividir pela razão a primeira razão da outra proporção. Então, C mais 2 sobre T. Isso é igual a quem? Vamos dividir agora essas duas aqui, ó. 3/5 dividido por 2/3. Beleza? E agora, aluno, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos usar aqui alguns artifícios a nosso favor. Ó, eu vou cancelar esse T com esse T, porque se eu for dividir, né, o mesmo denominador, você já pode cancelar. Então, aqui não tem como cancelar nada, aqui é um 5, aqui é um 3, não tem como, aqui é um 2 e aqui é um 3. Vamos continuar então, ó. Vamos continuar. Então, após essa simplificação, você tem C sobre C mais 2, que é igual. Já vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui a divisão. Você não lembra? Vamos lá. Como é que faz para dividir fração? Você pega, conserva primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Isso. Então, o que você vai ter? C sobre C mais 2, que é igual a 9 sobre 10. Beleza. E agora, o que eu faço? Vou colocar um asterisco aqui para chamar a sua atenção e você prestar atenção.
Agora é a hora de você usar o quê? As propriedades que foi explicada no início da nossa aula lá. Veja, você está vendo aqui, ó, você está vendo aqui um C e aqui um C. Então, eu posso pegar esse valor C e subtraí-lo aqui, ó. Se eu fizer essa ação, eu tenho que fazer na outra razão. Então, vamos fazer aqui, vamos fazer. Então, vamos fazer. Você vai pegar, ó. Vamos pegar C, aqui embaixo, C mais 2. Ó, por enquanto é a mesma, né? Agora vai mudar. Vou colocar até uma cor diferente aqui, ó. Você vai subtrair C, tá bom? Certo, pela propriedade. Eu posso fazer isso. Ok, igual. Vamos lá. Aqui do outro lado você tem 9 décimos. Então, 9. Mantenha o 10. Olha só o que você fez aqui. Você está subtraindo C no denominador. Então, aqui na outra, você vai ter que subtrair quem? Um 9, aluno. Um 9. Ó. Beleza. Então, significa o quê? Significa que esse aqui zerou. E aqui, 9 menos 10 é 1. Ficou fácil. Vamos tentar colocar isso aqui mais organizadinho aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vou colocar de outra cor aqui. Então, vai ficar, ó, C sobre 2, ok? Que é igual 9 sobre 1. Vamos fazer utilizar a propriedade fundamental. C vezes 1 dá quanto? C, né? E 2 vezes 9 dá quanto? 18. Só que a pergunta, vamos lá, o número de copos coloridos nessa casa após a compra. Então, você tem um 18 aqui, mas é após a compra. Então, é 18 mais 2, passou a ser quanto? 20, 20, 20, beleza! Meus caros, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Nós ficamos por aqui. Bons estudos, procure outros exercícios e refaça, tá bom? Valeu, até a próxima, hein?